Independente do que for, a sua sorte está lançada e hoje você vai dar risada com esse povo que tá aqui. Marco Gonçalves! Tô muito feliz também que você tá aqui. Finalmente. Finalmente, coisa boa. Mas eu já quero avisar o pessoal de casa que me pedem muito isso, assim. Fábio, às vezes eu ouço esse programa com os meus filhos no carro, vendo, porque a gente ouve histórias. Só que de vez em quando surgem umas histórias que tem umas pornografia no meio, que tem umas coisas. As pessoas falam, você tem que avisar antes que a história é assim. Então eu já digo, tirem as crianças da sala, porque o que vem por aqui, minha gente, é uma história que eu já considero antológica. O primeiro que eu achei maravilhoso, que você fez uma abertura super zodíaco, e você é cético pra caramba. Sou. E eu pensei, cara, eu vou contar uma história que tem qualquer coisa de um além aí envolvido. É o seguinte, eu não sou carioca, mas eu trabalho muito aqui. Acho que a segunda temporada de Lady Night eu ainda estava assim, maravilhado, Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro. E eu me apaixonei perdidamente por uma moça que também não era daqui. A gente ficou completamente envolvidos, estava rolando, e aquela coisa assim, Rio de Janeiro, ai, passa 7 horas na praia num sol sem filtro, sério? Olha, uma pomba carioca, Já manda até os pombos cariocas. Ai, vem, olha, um assalto carioca, que gostoso. Cara, tudo é gostoso, assim. A gente estava amando, e de repente um dia ela fala assim, a gente naquela coisa, e ela falou, nunca consumi maconha, ela disse. Sim. Consumir é bom. Eu tô pensando na família brasileira que tá nos vendo aqui. Tá certo. Mas ela falou, nunca usei. E eu pensei, vamos resolver isso aí. Eu também não uso, tá? Não uso. Mas dá pra ver, sabe? Eu olho pra você, eu noto que eu não uso. Eu experimentei 450 vezes, assim, mas eu... Só pra ter certeza. Na fase Cada de vez uma experimentar experiência ainda. nova. Porque você pensa assim, e hoje? Será que... Né? Tô sempre ali tentando. E pensei, vou descolar pra ela, porque afinal de contas eu tô completamente apaixonado. E a gente é apaixonado, a gente consegue qualquer coisa. Se ela falar assim, eu nunca andei de búfalo, você conseguiu um búfalo. Eu ia conseguir um búfalo. Tá aqui, vem, sobe nesse seu Sérgio Malandro. Eu ia dizer completamente sim pra tudo pra ela. E aí eu consegui, e aconteceu o que eu achei que iria acontecer. A gente apagou. Não, apagou no sentido de não apagou o cigarro. Não, a gente usou o produto e desmaiou? Relaxou. Cara, mas assim, eu de fato não uso mesmo porque eu tenho muito sono. Então, eu dei aquela sonada, assim, mas sabe que você fica meio no além, assim, você fica meio lá, meio cá. E ela também foi, tipo, e aquilo que era um date amoroso e lascivo e baixo, foi virando uma deitota. Vocês estavam na caminha. Caminha, nus. Peladinhos. Peladinhos, assim. Deixa eu fechar o olhinho pra imaginar você. Imaginei. E aí, de repente, a gente tá lá, a gente tinha começado, mas ficou aquela coisa, tá começando ou tá terminando? E eu comecei a dar beijinho, ela parou de se mexer, eu pensei, já tá dormindo. Só que... Nossa, já fiquei até com medo. Eu também pensei... Nossa, já não, pensei mas a coisa piora um pouco, que é... Ela foi respirando meio forte e as mãos foram dobrando assim, ó, ficando... As mãos foram ficando assim. Imagina. As mãos foram ficando assim, maluco. Sabe quando você vai dar aquela aconchegada e chega assim e fala um negocinho, tipo... E ela fala assim, tem uma senhora no meu rosto. Nossa senhora. E eu pensei, tá doidona, né? Tá doidona, claro. Tem uma senhora no meu rosto. Uma senhora? Nunca... Tem uma senhora no meu rosto e você agora, quem tem algum axé vai saber do que eu tô falando. Porque você tem. Eu tenho um axézinho aqui. Que é o negócio. O negócio é o seguinte, quando você tem uma experiência com kardecismo ou com o centro de Umbanda, quando se aproxima uma entidade, tem uma premissa binária. Ou você vai ser ajudado, ou você vai ajudar. Aquele encontro, para quem tem alguma fé nesse sentido, para quem tem mediunidade, você vai ter que prestar um serviço. Eu pensei, já fui muito a centro de Umbanda, candomblé, o que eu fiz? Eu dei aquela abraçada e falei... E ela já tava assim, ó. Ela tava assim... Tem uma senhora na minha cara. Tem uma senhora no meu rosto. E eu fui abraçando e falando assim, olha, esse aqui não é um ambiente para você conseguir a ajuda que você precisa. Mas aqui não é um ambiente que você vai ter ajuda, você precisa ir para um lugar de cura, você deve estar passando por algum tormento. E ela fazia assim, tem uma senhora no meu rosto. Sabe? E aí o membro que estava em sentido, de repente foi ficando al dente. Eu pensei, a senhora foi indo também pro seu peru. Eu pensei assim, normal. Foi batendo sol, assim. Eu pensei, e de repente, eu estava certo de que eu estava prestando ali um auxílio espiritual. Já tinha mudado a parada. E, de repente, ela fala assim, enquanto você tiver medo de mim, eu não consigo te ajudar.
Com que voz? Com a voz dela? Com a voz dela. Mas não, a voz foi meio assim, enquanto você estiver com medo de mim, eu não consigo te ajudar. Aí eu realmente pensei, eu que preciso de ajuda, não tô aqui pra dar ajuda. Você precisa de ajuda realmente, você precisa de Ghostbusters, inclusive. E aí, de repente, ela fala assim, tá com medo de mim? Eu falei, Claro. tô com Todo medo. E você falou, tô com medo? Eu falei, tô com medo. Ela assim, não fica Toninho. Ela se... Toninho. Então, Toninho. meu nome é Marco Antônio. Só tô todo arrepiado. Cara. Irmão, Eu sou um medroso de mão cheia, cara. Não, mas isso aí a história começou a ficar... mas... Ela te conhecia. Ela me conhecia, ela falou assim, não fica com medo de mim, Toninho. Aí eu olhei pras mãos dela, eu comecei a chorar, porque a única pessoa na minha vida que me chamou de Toninho Quem é a falecida mãe da minha mãe. Nossa Senhora, aí já foi demais. Eu estava pelado, Com a com sua o membro avó. ao dente, como o espírito da minha avó. Broxou. Cara, e é muito doido isso, porque começou a acontecer isso, e aí eu pensei, bom, vó... a minha avó morreu com artrose nas mãos. Ave Maria, era tua avó, Artrose, total. e tinha uma coisa muito curiosa, porque os meus irmãos tinham medo das mãos da minha avó, e eu era mais cara de pau, eu pegava creme hidratante e ficava numa coisa quase ingênua de achar que se eu ficasse fazendo massagem, os dedos iam pro lugar. Bonitinho. E a minha avó gostava, porque eu era o neto que não tinha medo das mãos dela. Então, ela começou a dizer coisas muito... Ai, meu Deus, vou chorar. Íntimas? Ela começou a dizer coisas muito... A minha mãe é mãe de santo. Aham. Mas minha mãe não trabalha em terreiro, minha mãe trabalha em casa. Mas minha mãe tem uma coisa assim, sempre que eu vou num terreiro, eu pergunto, tua mãe tá viva? E eu falo, tá. Mas ela trabalha onde vocês trabalham aí. Ah, porque é tão presente. A coisa da espiritualidade é muito forte. Aliás, mãe? Ela tá aqui, ela é do seu lado, Mãe? bomba. Enfim. Cara, começou a rolar essa parada e a minha avó começou a dizer assim, você precisa ajudar a sua mãe, ela tá muito cansada, ela tá trabalhando no plano espiritual muito intensamente e você precisa ajudá-la. E eu comecei a dizer, claro, mas o que eu faço? Aí começou a dizer coisas assim, acende uma vela pra ela. Eu pensei, tá, parece pouco, mas assim, ok, tava tentando entender aquilo. E uma hora eu comecei a perguntar, vó, onde você tá? E ela disse, eu tô numa mata. Aí começou uma coisa poética, eu tô numa mata muito verde, muito bonita. Eu falei, tá, mas é aonde? É uma mata verde. Vó, como que é desse lado? O que tem desse lado? E ela foi tipo meio mestre dos magos. Tá, adeus, adeus. Ela foi saindo. Ela foi saindo. Tava na plantação da própria... Mano, ela tava na plantação. Também Caralho. Excelente. É de família. É de família. Cara, de repente, a moça foi saindo daquele estado, só que ela voltou de onde estávamos. Então ela veio já... Pro sexo. E veio pro sexo. E eu tinha desatarrachado. Calma, vó. Eu já tinha desatarrachado o membro, colocado na gaveta. Eu já não tava mais usando. O que eu faço? Não tinha nem clima. Eu puxei a gaveta, atarrachei de novo e pensei, bom, fulana, moça, com todo respeito, vem cá, a gente teve essa experiência muito doida e eu penso, volto pra São Paulo. Mas peraí, calma. Mas você eu transou queria saber, com ela entendeu? Eu transei Ela com ela. sabia? Ela sabia? Ela não sabia de nada. Ela tava muito doidona. Ela só pensou acordou assim, e não sabia de nada. tem um brigadeiro, um pudim. Ela tava de Eu tô larica muito orgulhoso total. da tua ereção, porque você, de verdade, porque não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas a moça devia ser linda. Ela devia ser deslumbrante, porque deslumbrante. ela Ela recebeu a avó dele, quando tirou, ele falou, bom, agora eu recebi. Agora Tami. A gente viveu o nosso negócio ali, beleza, volto pra casa e falo, mãe, falei com a avó Elisa. Ela, como? Que situação foi essa? Eu falei, então, tava uma moça, a gente ficou na hora do sexo, ela incorporou, falei com a avó que falou isso, aquilo. Aí minha mãe começa a chorar. Eu falei assim, tá emocionada. E a minha mãe fala assim, você comeu a sua avó. Meu Deus do céu. Eu entendo a sua mãe chorar, eu entendo. Pra ela deve ter sido confuso. Pra você também, não? Não, eu fiquei tranquilo, achei a avó gostosa.